Bom, vamos lá, pessoal. Vamos esclarecer aqui um pouquinho o que nós temos planejado aí para as próximas semanas. O nosso objetivo aqui é oferecer uma espécie de treinamento para professores da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental. São aqueles professores polivalentes que dão aula até o quinto ano. Eu vou me referir a partir de agora para essa classe de professores como PEB 1, que é como a maioria das cidades se referem a esses professores, embora uma ou outra tenha uma nomenclatura um pouquinho diferente. Então, toda vez que eu falar aqui PEB 1, subentende-se que eu estou falando daqueles professores que ministram aulas até o quinto ano, daqueles professores polivalentes. E aqui o nosso objetivo é ofertar um treinamento para esses professores no que diz respeito às questões de matemática de concursos públicos. A gente sabe que matemática acaba sendo um grande problema para muitas pessoas e talvez seja o fator decisivo entre você ir bem ou não em um concurso público, cujas provas tenham algumas questões de matemática. No caso dos PEB 1, praticamente todos os concursos que existem, eles exigem que o professor ele saiba resolver algumas questões de matemática. Quando a gente fala de concurso público, existem uma série de instituições, as chamadas bancas, que organizam concursos públicos. Aí na tela estão aparecendo 5 bancas para vocês, que talvez sejam as mais conhecidas. Então tem Fundação Carlos Chagas, tem a Sebrasp. A Sebrasp, por exemplo, ela é vinculada à Universidade de Brasília, uma banca bastante conhecida. A FGV, que além de ser extremamente conhecida, ela é muito temida porque costuma apresentar questões bastante difíceis mesmo. O nível de dificuldade das questões da FGV é bastante superior a algumas outras bancas. Se você quiser dar uma olhadinha lá na prova da Prefeitura de São Paulo para a PEB 1, ou na prova do concurso aí que ocorreu do Estado de São Paulo, são questões realmente pesadas. Temos também a Fundação VUNESP, que é aqui do Estado de São Paulo, e a SES Gran Rio, que é lá do Rio de Janeiro, também vinculada a uma universidade, a PUC do Rio de Janeiro. Então são instituições bastante conhecidas, bancas bastante conhecidas. Só que quando a gente estava organizando as coisas aqui, a gente pensou assim, não adianta sair atirando para todos os lados. Então a gente precisa ter um foco. Então vamos focar em uma banca, senão a gente não chega a lugar nenhum. E quando a gente teve que escolher uma banca dentre essas 5, né, a gente foi vendo algumas características. Por exemplo, credibilidade. Todas essas bancas têm credibilidade, elas são conhecidas e reconhecidas, né? Entre outros critérios que eu não vou ficar elencando aqui para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Mas nós escolhemos a VUNESP. E o que nos levou a escolher a VUNESP? É o seguinte, aqui no estado de São Paulo, que é onde nós estamos, a VUNESP tem uma grande capilaridade. Ela está presente em muitos concursos do estado de São Paulo. Talvez seja a banca mais conhecida do estado de São Paulo. Até porque ela é uma banca, né? A VUNESP, ela está relacionada ali à Unesp, que é uma universidade aqui do estado de São Paulo. Então, como grande parte dos concursos aqui do estado, eles são preparados, eles são organizados, conduzidos pela VUNESP, faz sentido a gente escolher a VUNESP para a gente começar esse nosso projeto. Também tem a ver com o nível de dificuldade das questões. A VUNESP geralmente traz questões de nível médio de dificuldade. Não adiantaria a gente começar direto com uma FGV da vida, porque talvez nós nos assustássemos com aquilo que é exigido pela FGV. Então vamos começar ali com uma banca que traz questões de nível médio, mas que também não traz questões simples, né? Não é uma banca desconhecida que traz um monte de questões que são fáceis. Essa não é a característica da VUNESP. Outra coisa é que a VUNESP ela tem um padrão. Na verdade, a VUNESP é bastante previsível naquilo que ela vai cobrar nos concursos públicos da área da educação de modo geral e para a PEB 1, né? Aqui está aparecendo para vocês o conteúdo programático de praticamente todos os concursos que são voltados à PEB 1, que são organizados pela VUNESP. Praticamente a totalidade desses concursos públicos pede para a matemática esses conteúdos que estão aparecendo na tela.
É para um concurso ou outro que a VUNESP faz o quê? Ela adiciona ali juros simples e compostos para uma ou outra cidade. Aí para outro lugar, talvez ela tire Teorema de Pitágoras, tire Teorema de Tales. Aí para outro lugar, além de média, ela peça também moda e mediana, que são outras medidas de tendência central. Então são pequenas alterações que às vezes acontecem de uma cidade para outra, nem sempre, às vezes é um Ctrl+C, Ctrl+V disso que está aparecendo na tela, para várias cidades aqui do estado de São Paulo. Então, a VUNESP, nesse sentido, ela é bastante previsível. É basicamente isso que está aparecendo na tela que vai ser cobrado para um concurso para PEB 1, que é organizado pela VUNESP. E aí, o que nós vamos fazer aqui nas próximas semanas? Nós vamos resolver provas anteriores da VUNESP, questões de matemática de provas anteriores de concursos que foram aplicados, organizados pela VUNESP, como forma de a gente treinar, como forma de se preparar para os concursos que virão e que serão aplicados aí por essa mesma banca, como por exemplo o concurso de Osasco, que tem previsão de acontecer no dia 8 de fevereiro do próximo ano, tá? E quais são os concursos anteriores que nós selecionamos? São esses sete que estão aparecendo aí na tela para vocês. Então, Sorocaba está aparecendo 2 vezes, então nós selecionamos ali 6 cidades. Qual foi o critério para a gente selecionar exatamente esses concursos anteriores? Primeiro, eles não poderiam ser concursos muito antigos, né? Então, existem concursos da VUNESP que nós tivemos acesso às provas, que são lá de 2010, 2008, 2012, mas talvez tenha mudado muito o estilo de questões e a própria forma de cobrança, o nível de dificuldade das questões da VUNESP ao longo desse tempo. Então, não faz sentido a gente resolver questões que são muito antigas. Então, um dos primeiros critérios que nós levamos em conta foi escolher concursos que ocorreram há não muito tempo. Então, estamos falando aí de uns 5, 6 anos mais ou menos. Também optamos por escolher provas anteriores, concursos anteriores, de cidades de médio ou grande porte aqui do estado de São Paulo, né? Então, estou falando de cidades ali da Grande São Paulo, do ABC, algumas cidades do interior de São Paulo, como Sorocaba, São José do Rio Preto, mas cidades de médio porte. Porque, olha só, geralmente nessas cidades de médio e grande porte, a concorrência é grande, né? É uma concorrência maior se a gente for comparar com cidades ali de pequeno porte. Então, se você está estudando para uma mesma banca, praticamente tanto faz a cidade da qual você vai escolher ali fazer a sua prova. Mas vamos escolher então cidades onde a concorrência é grande, tá? Por isso que nós escolhemos essas que estão aparecendo aí na tela. E aí, como que vai funcionar? Nas próximas semanas, a gente vai resolver sempre 5 questões de cada concurso que nós selecionamos ali. Então, por exemplo, vamos supor que nós comecemos por Guarulhos. No dia 30 de dezembro, terça-feira, a gente vai lá e resolve as 5 primeiras questões de matemática do concurso que foi aplicado em Guarulhos em 2023. Aí na sexta-feira, nós resolvemos as outras 5 questões de matemática do mesmo concurso, de Guarulhos de 2023. Aí na segunda, a gente parte para outra cidade. E assim por diante, até chegar lá no dia 7 de fevereiro, que a gente resolve as últimas 5 questões. Então, ao longo de todo esse período que está aparecendo aí para vocês nesse calendário, a gente vai resolver essas 7 provas aí, as provas dessas 6 cidades, né? Porque Sorocaba, de novo, está aparecendo 2 vezes aí, são 2 concursos. Vamos resolver essas 7 provas anteriores das questões especificamente de matemática dessas provas, como forma de a gente ter uma preparação para os próximos concursos da VUNESP e compreender certinho como que a VUNESP ela cobra matemática para provas para o cargo de PEB 1, ok? Então é isso que nós faremos. E por que 5 questões e por que a cada 3 dias, né? Então, por exemplo, por que a gente não vai resolver a prova inteira, que tem 10 questões de matemática para cada concurso da VUNESP? Ou por que a gente não faz um intensivão, faz tudo ali em uma semana só? Gente, é muito importante que nos nossos estudos a gente tenha a constância.
a constância talvez seja mais importante do que a velocidade. Então a gente opta por fazer as coisas com calma e bem feito. Então não adianta falar, vamos resolver 10 questões. Pô, 10 questões vai ter muita gente que não vai ter paciência para assistir a resolução de 10 questões. Então você está ali na primeira questão, segunda, terceira, você está com um foco total. Chegou na quinta, sexta questão, você já está pedindo para acabar logo o negócio, não está mais nem prestando atenção naquilo que está sendo feito. Então vamos fazer poucas questões para resolver de maneira detalhada e sem pressa, de modo que você consiga manter a sua concentração durante aqueles 30, 40, 50 minutos, se for necessário, para a resolução dessas 5 questões. Então, por isso que nós não vamos fazer muitas questões de uma só vez. E por que esse intervalo também de 3 dias de uma resolução, de uma aula para outra, né? Também, pelo mesmo motivo, é para não sobrecarregar, para que você tenha ali um certo descanso desse treinamento seu para matemática. E o ideal é que você faça assim, antes de você assistir a aula da resolução das questões que ocorrerão na próxima aula, né, que você tente resolver as questões por conta própria, de maneira antecipada, de modo que na aula você esteja lá para tirar eventuais dúvidas, para verificar se você resolveu de fato da maneira correta, se você chegou na alternativa que é a correta para aquela questão. Então, é um treinamento que exige muita disciplina, exige foco, exige concentração, mas que ele está bem estruturado para que não haja uma sobrecarga aqui de trabalho, tá? Então, esse é o objetivo. E claro, a nossa premissa aqui, como tudo na vida, né, exige muita prática. Qualquer coisa que a gente queira aprender exige que a gente pratique muito. Então eu sempre dou o exemplo lá do futebol. Eu quero ser um bom batedor de falta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater falta. Tenho que bater muita falta para que eu me torne um bom batedor de falta, para que eu seja bom naquele fundamento. Para matemática é a mesma coisa. Você quer ser bom em matemática? Você quer ser capaz de resolver 70, 80, 90% das questões de matemática de provas da VUNESP? Você tem que treinar muitas questões. Então, nesse período aí, nesse cronograma proposto, nós vamos resolver cerca de 70 questões. Acho que é um bom começo, né? Então, se você fizer tudo certinho, acompanhar as aulas, tentar resolver as questões de modo antecipado, ir para a aula, olhar como que elas foram resolvidas, tirar dúvidas, existem grandes chances de dar certo e você ter bom desempenho aí nas próximas provas da VUNESP, tá? Então, rapidinho, só para falar que é dessa maneira que vai acontecer, que acontecerão as nossas próximas aulas, as nossas próximas 14 aulas, resolvendo sempre 5 questões por aula de concursos anteriores da VUNESP, certo? Era isso, um grande abraço a todos e até a próxima.